Então, pessoal, né, a gente vai aqui para a nossa última revisão aí dentro do conteúdo, né, que aborda essa questão do metabolismo energético. Né, aí para vocês aí, nossos estudantes aí do SEJA, professor Luiz Bezerra, que estão, né, justamente aí na etapa 1, estudando aí os capítulos 3 e 5, certo? E na nossa última revisão, a gente vai abordar aqui com vocês o processo de fermentação, certo? A fermentação. Vocês até já devem ter ouvido falar, por exemplo, em bebidas fermentadas, né? Não sei, ou que algo fermentou, então é fermentação, certo? E a fermentação, se vocês conseguiram aí entender tranquilamente a respiração celular, a fermentação é que vocês com certeza vão entender de forma muito mais fácil. Eu costumo até brincar que a fermentação ela é uma quase respiração celular. É quase. Então, se você estudou respiração celular e entendeu, vai entender aquilo que, digamos, seria uma parte, né, da respiração celular. Até porque, né, a gente viu que na respiração celular ela passa por 3 etapas, digamos assim, né? A glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. E aí vocês vão ver que a fermentação é basicamente uma dessas 3 etapas. E é justamente aquela etapa que não precisa do oxigênio, né? Que lá na respiração a gente viu que é a etapa da glicólise. Então, ó, já coloque uma coisa aí na sua cabeça, que a fermentação é um processo pelo qual os seres vivos conseguem produzir energia e sem a presença do oxigênio, que a gente viu que na respiração celular, na respiração aeróbica era preciso ter o oxigênio. Na fermentação não vai ser preciso. Por isso que se costuma até dizer que na fermentação, a fermentação ela é um processo aí metabólico de produção de energia anaeróbico, ou seja, não precisa do oxigênio. E é justamente graças a essa fermentação que alguns seres vivos, né, que vivem em locais onde não tem oxigênio ou que vivam em um local onde em algum momento o oxigênio diminua, a sua concentração diminui, esses seres vivos não morrem justamente porque eles desenvolveram, né, essa adaptação de poder realizar a fermentação. E aí vocês vão ver, a fermentação produz menos energia do que a respiração celular? Produz. Porém, né, para esses seres vivos é a saída, é a chance que eles vão ter, né, para se manterem vivos. Inclusive nós, seres humanos, podemos realizar a fermentação. É claro, né, não dá para um ser humano, né, um ser vivo complexo como a gente, poder sobreviver tão somente da fermentação. A gente precisa realizar a respiração celular e a respiração do tipo aeróbica com oxigênio. Porém, nós temos alguns tipos de células, por exemplo, como as células musculares, né, que quando a gente está realizando uma atividade física muito intensa, né, tá pegando pesado mesmo no exercício, essas células não morrem porque elas realizam a fermentação. Né? E por que elas não morrem? Porque às vezes, quando, né, a atividade física é tão intensa, elas já consumiram basicamente todo o oxigênio que está ali disponível para elas, não tem mais oxigênio e elas entram no processo de fermentação, justamente para produzir uma energia, pelo menos para dar assim uma sobrevida, porque aquela atividade física, é claro, vai parar e depois elas voltam a fazer a respiração celular, mas elas conseguem se manter vivas aí fazendo a fermentação por um certo tempo e aí elas acabam até produzindo uma substância, né, que é o ácido láctico, o lactato. E aí por isso que esse tipo de fermentação que acontece nas nossas células musculares é chamada de fermentação, no caso lática. Então é isso, a fermentação, né, fiquem atentos aí, é um processo metabólico de produção de energia. É claro, se produz menos energia, mas consegue produzir energia sem o oxigênio e alguns seres vivos, para alguns seres vivos, né, inclusive para esses nossos tipos de células que eu falei, as células musculares, é uma saída que encontraram para que, né, na ausência do oxigênio, essas células consigam produzir minimamente a energia que elas precisam para se manterem vivas, tá certo? Então agora, né, a gente vai reforçar, né, fazer a nossa revisão aí
final sobre o processo de metabolismo energético que trata da fermentação, tá ok? Então, pessoal, vamos aí para a nossa revisão, falar aqui de fermentação, lembrando aí que, como eu falei na introdução, ela é quase uma respiração celular, quase, vocês vão entender o porquê. Então, o que é que acontece? Para a gente poder entender aí a fermentação. Vamos imaginar aqui, que nós temos uma célula, e aí eu falo de célula, a gente já pode lembrar logo dos seres vivos, que são constituídos, é claro, por células. Então, seres vivos como nós, seres humanos, precisamos do gás oxigênio para sobreviver, para o O2. Por quê? Porque as nossas células, para produzir energia, elas precisam do oxigênio, vocês viram isso, que as duas últimas etapas da respiração celular, para o processo se completar, precisa ter o oxigênio. Então, pode acontecer, que a quantidade de oxigênio do ambiente, aonde se encontra o ser vivo, aonde se encontra a célula, essa quantidade de oxigênio diminua ou que essa célula esteja no local onde não tenha oxigênio. E se é uma célula que, digamos assim, precise produzir energia com o oxigênio, ela vai ter que, para se manter viva, procurar um outro caminho. Então, algumas outras células conseguem desenvolver isso que a gente está revisando, que é o processo de fermentação, que já vimos que é um processo que ocorre na ausência do oxigênio. Ele pode acontecer. Então, lembrando aí, estamos aqui dentro da célula, essa parte azul é o citoplasma da célula, citossol, e aqui nós temos a mitocôndria, aquela organela. Inclusive aqui, a gente vai fazer uma breve revisão sobre a respiração celular, que, como vocês viram, ela possui 3 etapas, a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. E essas 2 etapas, lá na respiração celular, que ocorrem dentro da mitocôndria, elas precisam do oxigênio, A glicólise, a gente viu que acontece fora da mitocôndria, pode acontecer sem o oxigênio. Agora, essas 2 últimas etapas do processo de respiração celular só acontece se houver oxigênio disponível. Então, se não tiver oxigênio disponível, não tem ciclo de Krebs, não tem fosforilação oxidativa, só poderia acontecer, portanto, a glicólise. E aí é onde entra a lógica da fermentação celular, certo? Por quê que entra essa lógica aí? A fermentação celular, ela é basicamente uma glicólise, e no final pode ter alguns caminhos aí diferentes. E a gente vai ver. Lembrando aí, glicólise. É aquela etapa, onde a molécula de glicose, glicose, vai sofrer uma lise, ou seja, uma quebra. A gente viu que a molécula de glicose, ela vai passar por várias reações químicas e no final vai ser quebrada em moléculas menores. Só que no caso, na fermentação, vai acontecer porque não tem oxigênio, então o processo, digamos, não vai prosseguir dentro da mitocôndria. A molécula de glicose foi quebrada em moléculas menores. A gente sabe que esse é o processo, no final a gente consegue ter 2 moléculas de ATP, que são aquelas moléculas que, na verdade, representam a bateria, a pilha das células, porque é através das moléculas de ATP que as células extraem energia, digamos assim, para realizar o seu processo metabólico, as suas reações químicas. E na glicólise, então, nessa etapa aqui, se produz apenas 2 moléculas de ATP. Então, basicamente, a fermentação é um processo, é uma quase respiração celular, porque a fermentação ela vai acontecer apenas no nível da glicólise. Como não tem oxigênio, nem vai ter ciclo de Krebs, nem vai ter fosforilação oxidativa. Aí a gente já pode entender que a fermentação, de fato, produz bem menos energia do que a respiração celular. Na respiração celular, vocês viram que no final a gente vai ter uma produção em média de 30 a 32 moléculas de ATP. E olha aí, na fermentação a gente vai ter a produção só de 2, tá ok? E na fermentação, não esquecer, também é um processo que no final acaba se liberando CO2, acaba se liberando o dióxido de carbono, o gás carbono. E aí, o que é que diferencia, o que é que faz a gente ter vários tipos de
fermentação? São as enzimas que vão agir nessas moléculas aqui que restaram, né, no final do processo de glicólise. Lembrar que as enzimas, né, são proteínas especiais que aceleram ou que facilitam reações químicas acontecer. Então vamos supor que uma enzima X ela haja sobre essa molécula que restou aqui, né, no caso o piruvato, ela haja e ela acaba convertendo essa molécula em etanol. Então a gente teria aqui uma fermentação chamada de fermentação alcoólica, né, porque o etanol, né, o álcool etílico, é o álcool que a gente costuma conhecer. Então, se numa fermentação, no final, acaba sendo produzido etanol, você já vai dizer que essa é uma fermentação alcoólica. Pode ser que entre em ação aqui uma outra enzima, estou chamando aqui de enzima Y, e no final essa enzima Y vai transformar essa molécula aqui que restou da glicólise em lactato, né, em ácido lático. Aí a gente vai dizer que a fermentação ela é lática. Então, ó, basicamente a fermentação é o processo de glicólise, né, aquela primeira etapa da respiração celular, onde no final da glicólise algumas enzimas vão atuar. E aí, dependendo de qual enzima vai atuar e dependendo do produto final que a gente vai ter, se é o etanol, se é o lactato, a gente vai ter a fermentação alcoólica, se for produzido no final o álcool, o etanol, ou a fermentação lática, né, se for o ácido lático que vai ser produzido aí no final. E aí, pessoal, seguindo, né, no processo aqui de fermentação, vou trazer aqui para vocês um exemplo desse processo, que é muito conhecido, né, que faz parte aí da nossa vida, que é a fermentação alcoólica realizada por fungos, como esses que vocês estão vendo aqui na imagem. Cada estruturazinha dessa aqui que eu estou circulando, digamos assim, é uma célula. Então aqui, cada célula dessa corresponde a um fungo, né, a um ser vivo unicelular, no caso aqui, que são as leveduras, né, que tem por nome científico Saccharomyces cerevisiae ou Saccharomyces cerevisiae, enfim, a pronúncia não é o que importa aqui do latim, mas isso é um tipo de fungo muito conhecido justamente pelo processo de fermentação que ele realiza, né? Isso aqui é um ser vivo e ele precisa obter energia para manter a sua célula viva, né? No caso, ele é um ser unicelular, a célula é o próprio ser vivo aqui. E esse fungo ele realiza uma fermentação muito importante, que inclusive ela é usada até hoje para fabricar o pão, né? Por exemplo, aqui a gente vê o pão no seu estágio inicial, né? Ainda temos aqui pequenas bolinhas aí de massa, e vocês já devem ter ouvido falar que para fabricar o pão, na massa que se utiliza para fabricar o pão, se coloca um fermento, né? O chamado fermento biológico, alguns até chamam de fermento de padeiro ou de padaria, e aí vocês vão já entender o que aqui isso tem a ver com esse fungo. Na verdade, pessoal, esse fungo que eu acabei de mostrar para vocês, as leveduras, é justamente o que constitui o fermento biológico que é colocado aqui na massa do pão. Chamado fermento biológico porque é constituído justamente por seres vivos, né? Bioseres vivos. Se esse fermento é constituído ali por aquelas leveduras, ele é um fermento biológico. Então, ó, nessa massa, da forma que vocês estão vendo aqui, aqui ela já foi, né, manipulada e misturada devidamente ao fermento. Ou seja, aqui essa massa está cheia de fungos, né, aquelas leveduras que a gente acabou de ver. E graças à fermentação, né, o pão que começa com essa cara aqui, depois ele termina com essa cara aqui, ó. Ele cresce, né, a massa fica bem maior antes de ser assado, né, de ser colocado no forno. E isso acontece, então o pão que a gente costuma comer todos os dias é produzido graças ao processo aí de fermentação. E aí, ó, o que é que ocorre? Aí, novamente, a cara dos fungos, né, que eu falei, são conhecidos, é o fermento que se coloca no pão, é conhecido como fermento biológico, ele é um fermento à base, ó, de leveduras, né, que são esses seres vivos aqui unicelulares, né, do grupo aí dos fungos. E por que que a massa do pão cresce? Bora entender aqui, ó. Se você cortar um pão, você vai ver, ó, que existem espaços aqui na massa. Não eram para existir esses espaços, né? Imagine aí a massa quando ela está sendo preparada, ela é bem compacta, não tem esses furinhos aqui não. E por que que aconteceram após o pão estar pronto, aparecerem esses espaços? Justamente porque o fungo,
Essas leveduras que são adicionadas aqui à massa do pão, como um fermento biológico, esses fungos vão realizar a fermentação. E vocês viram que na fermentação existe a liberação de quê? De gás carbônico, né? Do CO2. E se eu imagine aí dentro de uma massa liberando gás, esse gás ele vai ter que ocupar um espaço. E quando termina o processo de preparação do pão, por isso que ficam esses espaços aqui, que era o espaço onde o gás carbônico que foi produzido pela fermentação estava ocupando, tá certo? Então isso é uma prova mais evidente, né? É mais do que é uma das melhores provas para mostrar que na fermentação é um processo, né, que os seres vivos utilizam para produzir energia e como produto eles acabam liberando o gás carbônico, que no caso do pão é o gás que se utilizou para fazer a massa crescer, né? Então, ó, o pão começa desse tamanho, né, uma massa bem compacta. À medida que a fermentação vai acontecendo aí dentro, né, da massa pelos fungos, eles vão produzindo gás carbônico e à medida que esse gás vai se acumulando aí, a massa do pão vai crescendo, tá certo? Então, ó, a importância bem prática aí da fermentação a gente utiliza para a fabricação de alimentos e de mais outras coisas que a gente vai ver também. Por exemplo, bebidas como a cerveja. É uma bebida produzida a partir de um processo de fermentação, no caso é a fermentação alcoólica, tá certo? A fermentação alcoólica se utiliza o mesmo processo de fermentação que eu mostrei aí com pão, mas é claro, a matéria-prima é outra, né? Porque se pretende produzir a cerveja. E o álcool que aparece aqui dentro é justamente produto, né, juntamente com o gás carbônico da fermentação, no caso alcoólica. Por isso que ela é chamada de fermentação alcoólica, porque no final do processo é produzido álcool. Existe a fermentação acética, que eu não aprofundei aqui. É um tipo de fermentação um pouco mais complexa que as outras, né, onde através desse processo se produz o vinagre. Né, digamos, após a fermentação alcoólica, outros micro-organismos podem fermentar aquilo que foi produzido na fermentação alcoólica e isso virá o ácido acético, que é o conhecido vinagre. Mais uma outra bem conhecida, né, a fermentação lática, ela é utilizada para fabricar, por exemplo, o iogurte, né, um outro alimento aí muito consumido, tá certo? Então perceba que a fermentação ela tem uma importância até econômica, né, no nosso cotidiano, porque é graças à fermentação, é claro, os seres vivos lá estão fazendo a fermentação porque eles precisam dela para produzir energia e se manterem vivos. Em compensação, o homem descobriu que os produtos dessa fermentação, como álcool, como ácido lático, poderiam ser utilizados, né, para fabricar aí bebidas e para fabricar alimentos, tá certo? Aí foquem de maneira muito especial, tá, na fermentação lática e na fermentação alcoólica. A popular coalhada, pessoal, quando o leite ali coalha e vai se formando a coalhada, ali o que aconteceu foi um processo de fermentação lática, né? Os micro-organismos que estavam ali, no caso, bactérias, essas bactérias se alimentaram ali do açúcar do leite, né? Lá dentro não tem oxigênio, então elas quebraram o açúcar do leite, realizaram um processo de fermentação, só que no final acaba se produzindo o ácido lático, né? É um ácido. E esse ácido é que acaba modificando ali as proteínas do leite, e o leite que era líquido, né, se transforma naquela coisa pastosa, assim, parecendo um mousse, que é a coalhada. Então tudo isso é feito graças ao processo de fermentação. E aí, assim, explicando quimicamente, né, olha o que é a fermentação. Aqui as reações químicas de dois tipos de fermentação. Aqui a gente tinha o C6H12O6, que é aquela conhecida moléculazinha de glicose, não tem oxigênio, perceba, ó, e como reagente, né, dessa reação química só entra mesmo o composto orgânico, no caso é a glicose, não tem oxigênio, por isso que isso aqui não é respiração celular. E aí esses seres vivos, ó, alguns podem, pegando apenas a glicose, transformar, ó, em C2H5OH, que é o álcool etílico, que é o etanol, certo? É álcool, acaba liberando gás carbônico e, é claro, a célula produz duas moléculas de ATP, de energia para ela. Como nesse tipo de fermentação foi produzido aqui o álcool, ela é chamada de fermentação alcoólica. Pode acontecer que outros seres vivos, né, também utilizando a glicose, ó,
Na ausência do oxigênio, não tem oxigênio aqui, aquele gás oxigênio O2, eles utilizam apenas um composto orgânico como a glicose. Essa glicose depois é quebrada e vai ser convertida em ácido lático, né, no lactato, olha aqui, liberando também gás carbônico e produzindo também, porque isso aqui é fermentação, apenas 2 moléculas de ATP. Como no caso desse processo aqui de fermentação se produziu o ácido lático, o lactato, essa fermentação é chamada de fermentação lática. Então, né, fechando aí, resumindo a história, a fermentação é um processo, né, onde alguns seres vivos, na ausência do oxigênio, perceba que antes das setinhas aqui não tem o O2, o gás oxigênio não tem, eles tendo compostos orgânicos, né, carboidratos, por exemplo, como a glicose, conseguem no final produzir energia. É claro, produz menos energia, mas produz. E se nesse processo de produção de energia eles liberam álcool, a fermentação vai ser alcoólica, e se eles liberam lactato, né, o ácido lático, a fermentação vai ser lática, tá certo? Então essa é a fermentação.